Então vamos lá, hoje nós estamos na aula 12, que eu pus o título aí de Jesus Inigualável, que é uma dos objetivos do Evangelho de João, apresentar quem Jesus é, e em especial no capítulo 7, 8, que são dois capítulos aí que ficam entre os sinais que João separou, né? No capítulo 6 ele trata de dois sinais, multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre o mar e aquietando os ventos. E aí o capítulo 7, 8, nós temos aí boa parte do ministério terreno de Jesus. E aí no capítulo 9, nós vamos ter mais um sinal, que é a cura de um cego de nascença, que vai, na verdade, trazer vários outros ensinamentos, principalmente a respeito da cegueira espiritual do povo de Israel, né? Da mesma forma que os sinais anteriores mostram essa alienação do povo, como aquele homem que fora curado no tanque, estava alienado ali, né? Jesus pergunta: o que você quer? Ninguém me coloca, eu estava perdidinho, mais que Adão no dia das mães, mas demonstrando a realidade do povo de Israel. Da mesma forma, o capítulo 9 vai tratar dos fariseus que estavam mais cegos do que o cego de nascença. Mas isso é assunto que nós vamos tratar depois. Capítulo 7 e 8, então, vai trazer aí essa postura do dia a dia do ministério terreno. Então vamos lá. Relembrando aí o objetivo do Evangelho de João, que é trazer os registros, em especial os sinais, para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e uma vez crendo, tenham vida no seu nome. Esse aí é o objetivo que nós já apresentamos, conduzir o leitor a crer em Jesus e receber a vida eterna, mostrando sobre a divindade, a eternidade, a autoridade de Jesus, ou seja, de um modo bem simplista, respondendo quem Jesus é, através dos diálogos, através dos eventos, através dos sinais, através das declarações, através até mesmo dos embates, né, com os religiosos da época, mas sempre apontando para responder quem Jesus é. E aí, no texto de hoje, que é o capítulo 7, capítulo 8, que nós vamos estudar, nós vemos que Jesus foi alvo de controvérsias, mas ao mesmo tempo foi alvo de contemplação, de admiração. E isso vai estar de acordo com aquilo que nós vemos no registro do Evangelho de Lucas, que é o cântico de Simeão, que nós lemos agora há pouco na reunião de oração, onde, através da revelação de Deus vindo por esse homem, que era estava cheio do Espírito, direcionado pelo Espírito, ele fala que Jesus vai ser alvo tanto de levantamento de muitos em Israel, mas também de contradição. Né? Que Jesus é alvo tanto para salvação, como também para condenação e para sofrimento também, apontando para o seu ministério, é isso que o cântico vai dizer. Essa mesma realidade lá de Simeão, apontando Jesus, o ministério terreno de Jesus, como alvo de contradição, controvérsia, também é apresentado como alvo de contemplação, de adoração, de admiração, de reconhecimento e de salvação. O capítulo 7 e 8 vai trabalhar nessa linha e é isso que nós vamos caminhar no dia de hoje, então, se Deus quiser. Então vamos lá, os capítulos 7 e 8 não registram nenhum sinal específico, tem algumas características literárias interessantes, né? Porque está tratando de uma única festa, tá certo? Tem uma questão, talvez, de editoração, que é questionável pela parte da autocrítica, que é o caso do início do capítulo 8, que fala da mulher adúltera, né? Tanto que ele vai vir entre chaves lá, né? Colchetes, para mostrar que não era, talvez ali não era o lugar inicial que fora registrado aquele episódio. Ninguém tem dúvida de que aquilo aconteceu, mas o questionamento é o momento em que aconteceu, se ali foi ou se algum escriba pulou essa parte
e aí depois viu que pulou, e aí registrou numa sequência, porque ele quebra a sequência natural da festa que Jesus está, que é a festa dos tabernáculos. Nós vamos ver isso aqui agora, mas que também não gera tanta dificuldade, mesmo porque você se lembra que a festa dos tabernáculos era uma festa celebrada em quantos dias mesmo? 7 dias, né? Da mesma forma que a festa de pães asmos. Tudo bem? Então, o episódio da mulher pode ter acontecido em qualquer um desses dias dentro dessa festa. Então, para nós não é nenhum problema, mas é um outro assunto aqui que a gente vai mencionar alguma coisa. Então, o capítulo 7 e 8 não registram nenhum sinal específico, mas trazem muitas informações sobre quem é Jesus, que é o foco principal do Evangelho de João. Certamente Jesus, então, foi alvo de grande controvérsia e de grande admiração, que, segundo o objetivo do Evangelho de João, apresenta-se como sendo alguém inigualável. Quero te chamar a sua atenção, e nós vamos ver isso durante a leitura e durante o estudo, que mesmo quando você tem um grupo descendo além de Jesus, esse cara tem demônio, esse cara não sei, joga pedra nele, aquela coisa assim, você vai ver outros, puxa vida, não existe ninguém igual a esse cara. Ele é inigualável. Jamais existiu um cara como ele. Então você vai ter esses dois lados, né, da moeda dentro do mesmo contexto. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós vamos ver aqui no capítulo 7 e 8. Por uma parte, por um grupo de pessoas, Jesus é alvo de controvérsia e contradição. E por uma outra parte, ele é alvo de admiração, de reconhecimento de que ele é uma pessoa inigualável. Não existe outro igual. Tudo bem? Então, já que você foi convidado a isso, vamos caminhar comigo aqui, vamos seguir esse negócio. Então, logo de início, no capítulo 7, nós podemos ver um lado da moeda, que é o que trata da controvérsia. Veja como diz aí o início do capítulo 7. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia. Passadas essas coisas, referindo lá o contexto do capítulo anterior, da multiplicação dos pães e dos peixes. Né? Então, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, e tem um porquê. Visto que os judeus procuravam abraçá-lo. É isso? Não é não? O que é então que está aí? Que os judeus procuravam matá-lo. Então o capítulo 7 começa dizendo a afirmação que os judeus queriam matá-lo. Aí vai lá para João capítulo 8, 59. O último versículo aí desse capítulo. 8, 59. Então pegaram em flores. É isso? Está escrito aí? Não é não. Então pegaram em pedras para atirarem nele. Esse nele aqui é Jesus. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então veja só, o capítulo 7, o capítulo 8, né? O primeiro versículo do capítulo 7 já demonstra de cara esse lado da moeda, que era da controvérsia, dizendo que os judeus queriam matá-lo. E lá no 8 os caras chegaram a pegar em pedras para executar esse plano, só que aí Jesus se retira do meio deles, e você vai ver que isso se dá porque não era chegada a hora dele ainda. Então, dentro da soberania de Deus, Jesus acaba saindo. Então, tanto o verso 1 do capítulo 7, quanto o último versículo do capítulo 8, mostram que os judeus procuravam matá-lo e pegaram em pedras para fazer isso. Confira comigo o capítulo 7, verso 43. Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles, queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Então veja, essa primeira parte aqui do estudo que nós vamos ter, focado no verso 7, capítulo 7, capítulo 8, vai mostrar então essa Jesus como alvo de contradição, como alvo
de controvérsia, de pessoas o odiando ao ponto de desejá-lo ver preso, e não só preso, vê-lo morto, né? E, pelo menos em uma das situações, tentando fazê-lo, pegando em pedras para atirar nele. Então, o ministério terreno de Jesus não foi um ministério tranquilo, meu amigo, somente. Só foi flores, por onde Jesus chegava, todo mundo, né, jogava lá mantos e palmas pelo chão, né? Jesus almoçava em todos os restaurantes de graça, por onde quer que passasse. Teve que roubar milho, inclusive, lá, né? Modo de dizer, os discípulos vão lá e pegam, ainda no sábado, os judeus ficaram, mas como vai pegar, colher num dia desse, onde já se viu? Então, foi um ministério atribulado, né? Jesus era chamado de glutão, que comia, que vivia com os pecadores. Foi alvo de várias controvérsias, e foi chamado de demônio, foi chamado de Beuzebu, né? Alguém que servia ao maioral dos demônios. Então, o ministério terreno de Jesus, muita gente fala, nossa, que coisa mais linda, o ministério de Jesus. Meu amigo, não foi nada fácil. Em vários momentos, Jesus teve que sair do meio do povo, procurar um lugar isolado, porque o povo queria matar, ou queria prender, ou queria criar confusão. Nós vamos ver isso mais para frente aqui, ainda em João, né? Essa mesma situação. Tomé, né? Tomé falou assim, tá, nós saímos de lá, todo mundo queria matar o mestre, e agora Jesus resolveu voltar por causa de Lázaro. Então vai, né? Tiver que morrer, vamos morrer. Fazer o quê, né? Então você vê que é uma situação de um ministério que era cheio de controvérsia, de perigos e de ameaças, e que não trazia insegurança para aqueles que criam em Cristo, mas principalmente para aqueles que andavam com Cristo. Os próprios discípulos vão externar isso, mostrando a preocupação em relação aí ao perigo de morte, né? Ao perigo de sofrer, né? Se você abrir aí no capítulo 11, tem até o título que foi colocado aí a partir do verso 47. Qual que é o título que der na sua Bíblia aí, para ver se está igual ao meu aqui? O plano para tirar a vida de Jesus, né? Então essa era a situação. Se você for olhar lá no capítulo 11, verso 16, você vê que essa é uma situação de temor para todos os apóstolos, né? Quando Jesus resolveu então voltar lá para ver a situação de Lázaro, Tomé, no verso 16 do capítulo 11, diz, então Tomé, chamado Dídimo, disse-lhe aos condiscípulos, aos outros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele, né? Porque eles já tinham falado lá no verso 8, verso 8 do capítulo 11, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Meu Deus do céu, nós estamos quietos aqui, nós estamos tranquilos, que pelo menos ninguém tentou jogar pedra em nós. Lá a gente já sabe que os caras querem te matar. Você vai querer voltar para lá? Aí Tomé, né? Tomé devia ser uma figura, cara, né? Os registros sobre Tomé só situações inusitadas. Aí Tomé, vamos voltar lá e vamos morrer com ele. Fazer o quê? Então, o ministério terreno de Jesus foi envolto essa situação de ameaças de morte. E o texto deixa claro que Jesus só não morreu porque não era o propósito de Deus. Ainda não era chegada a sua hora. Mas todo o ministério foi marcado por ameaças de morte. Tudo bem? Então, você que pensa, o ministério de Jesus foi o negócio mais bonito, tempo de paz. Não foi bem assim. Foi um ministério bastante atribulado, que aponta para o ministério da igreja.
Porque se perseguiram o nosso mestre desse modo, o que esperar de nós? Né? A igreja também vai sofrer esse ministério duplo, né? Tanto de confrontação quanto de admiração. Tá bom? Voltando então para o capítulo 7, veja comigo aí. Então, verso 1. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos, estava próxima. E dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Jesus tinha irmão? Tinha. Maria teve outros filhos, você sabe disso. Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. E aí você fala: nossa, os irmãos dele estavam querendo que Jesus fosse conhecido. Não, na verdade o verso 5 explica: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Essa oposição do ministério terreno de Jesus não era simplesmente uma oposição que visava tirar-lhe a vida, mas também era uma oposição do desprezo, né, irmãos? Algo que nós vemos até mesmo na crucificação. As pessoas, diz que ia destruir o templo, 3 dias, tá aí, ó, pregado, está aí. Tá. É um ministério, os irmãos falam: se você faz um milagre aí, se você é o cara que resolve o problema de todo mundo, vai lá para a Judéia, rapaz, vai lá para Jerusalém, se mostra para o mundo. Só que eles não estavam fazendo isso porque eles criam, porque eles queriam ver Jesus manifestar o seu poder ao mundo. Eles faziam isso porque ele não cria. E para a família, para os irmãos, o fato de Jesus se apresentar como o próprio Deus, o Messias, era algo vergonhoso. Você é o irmão daquele doido lá que falou que é o Messias? Você é o irmão daquele maluco lá que está saindo andando nas águas aí? E aí, cara? Como que é esse negócio? Nem me fala nada, vai. Nem me fala nada. Mais ou menos esse contexto. E os irmãos então falam para Jesus subir para a festa, talvez até na expectativa, irmãos, de que os judeus realmente matassem. Porque o verso 1 diz que os judeus queriam matá-lo. Aí os irmãos vêm e trazem uma proposta para eles. Se apresenta aos judeus, vai lá para a Judéia. Não com o objetivo de Jesus ser reconhecido e adorado, mas com o objetivo de Jesus ser morto. Porque o verso 5 diz que eles não criam nele. Olha que situação. Você não tem apoio nem da família. Então, nessa primeira parte aqui da moeda, né? Então nós vamos ver que Jesus é alvo de controvérsia. Nós já vimos no verso 1 que os judeus queriam matá-lo e que isso se estende inclusive para a própria família, os próprios da casa. Vamos ver alguns versos aqui para reforçar essa ideia de que os judeus queriam prendê-lo e matá-lo. Né? Então nós já vimos 7, verso 1, vamos lá o 7, 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Quer dizer, então, essa ideia de matar, de assassinar Jesus, não era uma situação simplesmente velada entre a liderança eclesiástica da época. Era uma situação de conhecimento público. Tanto que Jesus está lá ensinando, conversando, você o pessoal, mas esse aí não é aquele que falar que queria matar? Como que ele está aí falando e ninguém faz nada? Mas todo mundo sabe que os judeus querem matar, que os fariseus querem matar esse cara. Por que ele está aí falando? Né? O verso 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Os caras queriam matar, mas agora está deixando esse cara falar abertamente aí. O que foi? Os caras reconheceram que ele é o Messias? Por que não mataram ainda? Então, esse era o contexto do ministério. O que mais? Verso 30. Então procuravam fazer o quê? Prendê-lo, mas ninguém lhes pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. A soberania de Deus segura até o ímpeto do pecado humano contra o próprio Cristo. Se não fosse Deus aqui determinando a soberania, não é a hora ainda,
certamente esses caras já teriam se lançado contra o Senhor. Verso 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, os fariseus e sacerdotes, enviaram guardas para fazer o quê? Para o prender. Então, foi dada a ordem explícita para os guardas do templo, aqui não é os guardas do Império Romano, já te chamei essa sua atenção, mesmo porque Israel estava sob domínio romano, mas o templo tinha, dentre as suas realidades, uma guarda para evitar tumulto, evitar que o gentil entrasse nos átrios. Então tinha lá, dentro do, vou colocar entre aspas aqui, dentro dos levitas, né, dentro dos diáconos do Antigo Testamento, que era dos levitas, tinha um grupo lá que era os guardas para preservar a ordem do templo, e estavam diretamente a comando do sumo sacerdote. Inclusive foram esses guardas que foram até o Getsemane prender Jesus na madrugada da Páscoa. Não foram os romanos, foram os guardas do templo, tanto que pegaram e levaram Jesus para o Sinédrio. O Sinédrio é o tribunal eclesiástico, né? Só depois que o Sinédrio fez o que fez com Jesus, não podia matá-lo, porque ele estava sob o domínio romano, levam até Pilatos, para que Pilatos então o julgue e determine a pena de morte. Mas os judeus só fizeram isso porque eles não podiam aplicar mais a própria lei e nem autonomia para matar ninguém, porque eles estavam sob o domínio de Roma. Mas mantinham uma guarda do templo. Tudo bem até aqui? Então é essa guarda aí que foi enviada para prender Jesus. O que mais? Verso 44. 43 diz: assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele, gente defendendo, gente acusando, e alguns dentre eles queriam fazer o quê? Prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. E nós sabemos por que não pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Capítulo 8 agora, verso 37. Na verdade, eu acho que é um pouco mais para frente. Deixa eu ver se não é o... Então, 37. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então o próprio Jesus sabia da intenção desses homens, que era a intenção de prendê-lo e matá-lo. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. E o verso 59 que nós já lemos, que diz que eles pegaram em pedras, ou seja, os judeus pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Tudo bem? Então, judeus queriam matá-lo. Isso é inevitável, esse é o lado da moeda, que Jesus é alvo de controvérsia. Agora, quais os motivos de tanto ódio? Por que esse povo queria matar? Jesus não fazia milagres, pastor? Fazia. O povo já não estava vendo Jesus fazer tanta coisa boa? Ele estava. Mas por quê que Jesus estava sendo? Qual era o motivo de tanto ódio aí dos judeus? Eu vou te chamar a atenção aqui, né? Para o verso 14 do capítulo 7. Ele estava na festa do tabernáculo, né? Então diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subia ao templo, para quê? E ensinava. Então os judeus se maravilharam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, o primeiro motivo do ódio dos judeus, você vê que tem um grupo aqui que se maravilhou, né? Que é o outro lado da moeda. Mas o motivo do ódio dos judeus é porque, primeiramente, Jesus ensinava.
e ensinava sem ter nenhum conhecimento dele. Jesus não fazia parte dos fariseus, não fazia parte dos religiosos da época. E aí no verso 17 e 18 vai dizer: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Jesus ensinava a doutrina. Se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, o povo odiava Jesus, os que odiavam. Os que amavam, amavam pelo seu ensino. E quem odiava, odiava justamente pelo seu ensino. Porque ele falava aquilo que vinha da parte de Deus. E é a mesma coisa que a igreja sofre hoje, irmãos. Se o púlpito da igreja é fiel às Sagradas Escrituras e se fala aquilo que a Bíblia diz e confronta o pecado como a Bíblia manda confrontar, se aponta as práticas contrárias à vontade do Senhor, se esse púlpito prega a doutrina com fidelidade e tal, o que acontece? Vai ter pessoas que falam: nossa, que coisa maravilhosa. Só que ao mesmo tempo você vai encontrar alguns contrários aí do mesmo lado, do outro lado da moeda, que são do povo de Deus, que estão dentro da religiosidade, que às vezes estão dentro até mesmo da igreja, e fala assim: não dá, hein? Pelo amor de Deus, o cara falar um negócio desse. Eu já se viu. Então, a fidelidade no ensino, irmãos, é fonte tanto de maravilha para alguns, como de crítica e de ódio por outros. Jesus viveu isso no seu ministério terreno. A igreja ainda passa por isso. Ao ponto de que os pastores que têm se mantido fiéis ao Senhor na pregação fiel das Sagradas Escrituras são amados por aqueles que, de fato, desejam conhecer mais a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo, e às vezes em um número maior, são odiados justamente porque pregam com fidelidade a doutrina do Senhor. E não tem meio termo aqui, não tem como você agradar gregos e troianos. Ou você prega com fidelidade um ensino que não é seu, é um ensino que vem do Pai, a exemplo de que Cristo fala, e aí você vai ser amado por aqueles que pertencem ao Senhor, pelas ovelhas que ouvem a voz de Deus e a reconhecem, e vai ser odiado por outros. Agora, Jesus não estava sendo odiado pelos gregos, pelos egípcios, pelos babilônios. Ele estava sendo odiado pelos judeus, religiosos, que não queriam justamente ouvir o ensino que Jesus tinha para trazer. Hoje, quando você prega a Bíblia, aí não tem jeito, né, irmãos? A gente tem que lembrar das situações vividas, porque isso faz parte da nossa história. Você prega a palavra, eu falo: não prega a palavra desse jeito, não. Conta uma historinha aí, prega um sermão alegórico aí, porque nós não queremos que isso aplique a Bíblia. Ainda hoje, a igreja sofre as mesmas coisas. Lembrando que não há diferença entre Cristo e a igreja. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. É uma coisa só. Tanto que eu citei na reunião de oração, faço questão de falar. Quando Jesus foi se manifestar a Paulo, ele deixa claramente para Paulo: Paulo, por que persegues a minha igreja? É assim que ele fala? Não, o que ele fala? Paulo, por que me persegues? Aí Paulo fica até confundido. Quem é, Senhor? Eu estou perseguindo quem? E Jesus reforça: está me perseguindo, cara. Porque se você persegue a igreja fiel, você está perseguindo o próprio Cristo. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Ou no máximo você está perseguindo a noiva dele. Né? No mínimo, melhor dizendo. Você está perseguindo a igreja como noiva. E meu amigo, de um noivo que ama ao ponto de morrer por ela. Então você vai comprar uma briga do cara errado. Então Jesus era odiado porque ele ensinava a doutrina vinda da parte de Deus, com fidelidade a Deus.
Veja aí no verso 26. Eis que ele falava abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? Veja, o povo já entendeu. Ó, se ninguém está perseguindo ele, então agora aceitaram que ele é o Cristo? Porque é isso que ele tem ensinado. Verso 27. Nós, todavia, sabemos de onde é este. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde vem. Veja que os caras são alienados do conhecimento das Escrituras. Por isso que lá no capítulo 5, Jesus mesmo já havia dito para eles estudar as Escrituras, né? Capítulo 5, 39 diz: examinais as Escrituras, porque julgar ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas o povo aqui, infelizmente, não, o Messias quando vier, ninguém vai saber. Era só ler Miqueias. Belém, Efrata. Todo mundo sabia de onde vinha o Messias, mas os alienadão aqui, os religiosos da época, não sabem. É o que acontece dentro da igreja. Tem tanta gente alienada dentro da igreja, que aí você, de certa forma, você prega o evangelho ou você fala da doutrina da maneira correta, aí as pessoas falam, mas mas não era assim assado? Mas não estava escrito na Bíblia que Deus escreve certo por linhas tortas? Gente da igreja faz essas palhaçadas. Não conhece, alienado. E aí quando você traz a palavra com a doutrina vinda do ensino do Senhor, aí chega a Zé Ruela Mor e pergunta para você, mas faz 20 anos que a gente faz errado então? Faz. 20 anos você faz errado. Porque não examinou as Escrituras. É a mesma realidade. O que Cristo passa no seu ministério, a igreja passa. Verso 28 ainda. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, e ele ensinava, então clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos porque ainda não havia chegado a sua hora. Mas Jesus faz uma conexão de que, olha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, cara. O ensino dele estava fundamentado nisso. Veja aí o verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito naquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, um lado da moeda, né? Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Não se diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Veja só, os caras não conheciam nada. Você tinha um grupo lá que sabia que não, a gente não ia nem saber de onde viria o Messias. Aqui você tem um pessoal que sabia. Mas era para vir de Belém. Mas não conhecia nem a história daquele que estava pregando a doutrina. Porque se tivesse conhecido a história, saberia que ele tinha nascido justamente em Belém. Mas Jesus ensina a respeito do Espírito. E é justamente esse ensino que traz perturbação. Alguns creem, alguns falam é profeta, aí é o próprio Cristo, outros falam, não, mas peraí. Não era para ser de outro lugar, não era para ser de lá, não era para ser de cá.
O ensino de Cristo, irmãos, era claro, mas as pessoas, por estarem alienadas, elas entravam em contradição consigo mesmas. Olha aí o capítulo 8, verso 20. Proferiu eles essas palavras no lugar do gasofilácio, quando fazia o quê? Quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Isso é repetido para mostrar a soberania de Deus. Mas veja, Jesus ensinava. Ensinava no templo, ensinava na sinagoga, ensinava. Ele ensinava. Esse era um dos pilares do ministério terreno de Jesus. O ensino. Né? Nós vimos em Mateus, lá no culto que pregamos lá no Ariri esse final de semana, justamente que o tripé era ensinava, pregava e curava. Esse é o tripé. E é justamente por isso que os caras tinham tanto ódio dele. Além de ensinar, então, como eu já te disse, Jesus pregava e curava. Um pouquinho antes aí do capítulo 7, para deixar isso mais claro, né? Veja aí o capítulo 5, verso 18. Capítulo 5, verso 18 vai dizer assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Veja que desde o começo, nós estamos falando do capítulo 7, mas desde o começo esse negócio. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Fazendo-se igual a Deus. Você já viu aquela situação quando você fala assim, para alguém, fala assim, não, mas nós que cremos em Cristo, somos filhos de Deus e temos certeza da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Aí os caras falam assim, nossa, que soberbo esses crentes. Oh, mas é a verdade que a Bíblia me dá, cara. Que todos aqueles que o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E que aqueles que creem em Cristo não vão passar pela morte, mas já têm a vida eterna. Porque quem tem o Filho tem a vida. Então são verdades que a Bíblia diz. Aí você externa isso para as pessoas. Não, eu creio na minha salvação. Jesus me prometeu a vida eterna. Nossa, esses crentes é uma soberba miserável. É a mesma realidade. Jesus fala, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, se fazendo igual a Deus. Nossa, já se viu falar uma coisa dessa? Mas a Escritura inteira, Moisés e todo o Antigo Testamento, diziam que o Messias era o próprio Deus encarnado, que foi enviado, que é sobre ele que está o governo, que é sobre ele que ele é o Pai da eternidade, ou seja, é o próprio Deus. E aí quando Jesus fala, opa, eu sou, aí os caras ficam tiririca da vida, por falta de conhecimento. Vamos voltar para o capítulo 7, que é o nosso foco. Verso 7, verso 7, vai dizer assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. E por quê? Porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Você não quer criar problema como cristão? Não aponte o erro das pessoas. Por que o mundo odiava Jesus? E ele vai explicar aqui, ele dá um motivo. Ele me odeia porque eu dou testemunho a respeito das suas obras más. Porque eu falo, vocês são pecadores, vocês são escravos do pecado, vocês precisam se arrepender. O Filho tem que libertá-los. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que ele vai falar no capítulo 8. Só que Jesus confrontava a prática do pecado, por isso que tinha tanta gente que o odiava. Da mesma forma que a igreja hoje, que preserva um padrão de fidelidade escriturística e aponta os erros do mundo e confronta a pecaminosidade das pessoas, é alvo de ódio. São intolerantes. O pastor é muito duro. O pastor não pode fazer isso de púlpito, falar desse tipo de pecado. Ele constrange as pessoas. Os caras ficam com raiva, ficam tudo nervosinho, tudo siricutico.
Com Jesus foi a mesma coisa. O mundo e as pessoas odiavam a Cristo porque ele apontava os erros. As suas obras são más. Verso 19. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Aí respondeu a multidão: tem demônio. Quem é que procura matar-te? Meu amigo, desde o começo, lá dentro do capítulo 5, já está mostrando que o povo quer matar. É alienado mesmo. E replicou Jesus: um só feito realizei, e todos vós admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se um homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Veja que o povo estava odiando a Cristo pelo ensino, pela pregação e porque ele estava curando. Porque ele tinha curado um cara no dia de sábado e os caras estavam a tiririca da vida porque Jesus curou o cara no dia de sábado. E aí Jesus usa a própria lei para dizer assim: vem cá, mas Moisés, quando ele pegou a lei dos patriarcas, que é a lei da circuncisão, e trouxe ela para dentro da lei de Moisés, para a lei cerimonial, a lei não exige que o menino tem que ser circuncidado no 8º dia? Sim ou não? Sim. E se o menino nasce, você conta o 8º dia dá no sábado, o que você vai fazer com esse menino? Vai circuncidar ele no 7º? Não. Vai circuncidar ele no 9º dia? Não. Você vai circuncidar ele quando? No sábado. E você não está quebrando o sábado? Para preservar a lei? Claro que está. Porque se eu não posso fazer nada no sábado, como que eu posso circuncidar? Ah, mas é o 8º dia, então eu tenho que uma lei sobrepõe para outra. E curar um homem inteiro que está 30 e tantos anos preso numa enfermidade, curar ele por inteiro, no sábado não posso. Usar de misericórdia no sábado eu não posso. E é justamente por isso que vocês querem me matar. Então veja, Jesus disse que eles queriam matá-lo porque ele ensina, que ele prega, falando que as obras dele não são boas, e porque ele cura, faz o bem. É a mesma coisa. Tudo que a igreja faz é alvo de crítica daqueles que odeiam. Tudo. Quando a gente usa o instrumento da caridade, do amor cristão, para servir as pessoas, vai ter gente que vai escrever: igreja, fazer um negócio desse, não sei para que isso. Sempre vai ter isso. Era o contexto de Jesus. Vamos caminhar mais aqui. Capítulo 8, verso 37. Bem sei que se sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me. Qual que é o motivo? Porque a minha palavra não está em vós. O pessoal rejeitava a palavra, o ensino de Jesus. Verso 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado o quê? A verdade que ouvi de Deus. E assim não procedeu Abraão. Por que o povo queria matar? Porque Jesus falava que era a verdade. Suas obras não são boas, são más. Por falar a verdade ao povo, o povo odiava e queria matar. Versos 58 e 59, quando Jesus diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se fazendo como Deus, pois ele é Deus. Então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, qual que é o motivo do ódio desse povo? Porque Jesus ensinava, pregava e curava. Qual que é o ódio desse povo da igreja? O que é aquele maluco aí, do radialista, o nome de mulher lá, o nome de senhora, falou o que falou da Bíblia, falou e falou dos pastores e pôs tudo no mesmo pacote. Nós sabemos que a própria Bíblia diz que existem falsos pastores. A própria Bíblia chama esses falsos pastores de lobos vorazes, que fazem comércio da fé dos outros. A própria Bíblia condena tais pastores e dizem que Deus vai
pesar a mão desses caras. Porque os verdadeiros pastores vão receber os benefícios do Senhor, a coroa que não murcha. Mas os falsos pastores, os que usam a igreja como meio de comércio, vão levar a bordoada do Senhor. Você pode ficar tranquilo, não precisa do radialista falar. Agora ele fala daquilo que fala da Bíblia, fala daquilo dos pastores, fala não sei o que, tananá, e fala dos crentes de que se a Bíblia é idiota, se você crê na Bíblia, o que você é? Um idiota igual. Então o cara fala aquela besteira toda lá, mas justamente por quê? Porque Cristo ensina, prega, cura. E por que ele fala mal da igreja? Porque a verdadeira igreja faz a mesma coisa. Ela continua falando que a prática dos homens são más. Mesmo que os amigos dele que trabalham lá escolheram esse tipo de prática e que se estão felizes fazendo isso, o problema é deles. Mas a Bíblia continua dizendo que aquilo é pecado. Só que aí a gente chega e fala o que a Bíblia diz, qual que é a reação? Ódio mortal. Ainda hoje. É a mesma história. Se perseguiram o nosso Senhor, também vão nos perseguir. Mas vamos caminhar aqui por causa do meu tempo. Quem que perseguia Cristo? Vamos lá. Nós já vimos, eu já te falei, que no início, quem perseguia? Os próprios irmãos. Verso 5 diz, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Por isso queria que Jesus se manifestasse para que os judeus matassem ele logo. Essa é a ideia que o texto e o contexto vai nos mostrar. Então, a própria família de Cristo persegue. O que Jesus falou a respeito daqueles que o seguem? Quem serão os opositores? Os da própria casa. Muitas vezes, irmãos, você assume um compromisso com Cristo de servir a Cristo, servir a Deus, servir a igreja. Dentro da sua própria casa se levanta pessoas te odiando porque você segue a Cristo. Porque os inimigos serão os da própria casa. O próprio Senhor Jesus, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, porque o pai se levantará contra o filho, a filha contra a mãe. Ou seja, dentro da própria casa as pessoas vão se levantar e te odiar porque você segue a Cristo. Não tem como. O próprio Cristo sofreu isso, os seus irmãos não criam nele, pelo menos nesse primeiro momento. Depois nós sabemos que historicamente, pelo menos Tiago e Judas se convertem, inclusive se tornam pastor de Jerusalém. Mas durante o ministério terreno de Jesus, perseguiam a Cristo. As autoridades, capítulo 7, verso 47. Os fariseus, reclamar, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Falando aos guardas, né? Porventura, creu nele algum dentre as autoridades, ou alguns dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Parece o cara falando. Esse povo não sabe nada, está seguindo a Bíblia, é idiota, é maldita. É a mesma coisa. Parece que o cara estava lendo aqui o que os fariseus estavam falando. Esses mesmos fariseus que alguns versículos atrás chegaram para os guardas do templo e mandaram sair para prender Jesus. Então as autoridades perseguiam a Cristo. E parte do povo. Nós vimos no início que os judeus procuravam matá-lo, verso 7. No capítulo 8, o verso 48, vai nos dizer da seguinte forma: responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Jesus replicou, eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Os próprios judeus, os próprios que tinham crido nele, que ouviram ele, chega para falar, tá vendo? Você fala umas coisas aí, você ensina uns negócios, você prega uns negócios tão duros, que nós não temos razão de falar que você tem demônio, meu amigo. Nós não temos razão de dizer que você é um cachorro. Porque chamar alguém de samaritano ou de gentil era a mesma coisa que chamá-los de cães. Porque era algo desprezível.
tanto os samaritanos eles tinham raiva, não se davam com eles porque eles miscigenaram. E o gentio era considerado cães. Tanto que você vai ver aquela situação, a mulher sirofenícia pedindo para o Senhor, né, abençoado, Deus falou, eu não posso dar aos cães o pão dos filhos. E a mulher chega para Jesus e fala, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus reconhece a fé daquela mulher e a abençoa, porque Jesus não veio para os gentios, ele veio inicialmente para a ovelha perdida de Israel, para os seus. Mas por conta dos seus rejeitarem, então aí o evangelho chega e alcança todas as nações. Mas o ministério terreno de Jesus, para cumprir a profecia, ele veio para a ovelha perdida de Israel. Ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Então você tem esse episódio. E o próprio Senhor Jesus usa a tradição da época falando, os não-judeus são considerados cães. Isso, inclusive, aplicando também. Então, se o povo fala, nós não temos razão de te chamar você de samaritano? Nós não temos razão de falar que você está endemoniado, cara? Que você é maluco? Então, o próprio povo também perseguia o Senhor Jesus. Tudo bem? E o 59 diz que eles pegaram em pedra para tirar nele. Então, esse é o primeiro lado da moeda. O ministério de Jesus foi alvo de controvérsia, contradição. Virando a página, segundo lado da moeda, o ministério de Jesus também foi alvo de admiração. Vamos lá, muitos ficaram admirados, essa é a ideia. E aí eu quero pegar uma sequência com vocês, que aí mesmo com a oposição dos irmãos, acabam nos dando uma ideia que eu vou confirmar com você com outros versículos. A ideia da admiração é, jamais existiu alguém que fizesse tais milagres. Apesar de toda a oposição, Jesus é inigualável. Ninguém fez sinais como Jesus fez. Os próprios irmãos reconhecem isso quando diz assim, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Então, os irmãos, mesmo não crendo em Jesus, reconheciam que aquilo que ele fazia era algo inigualável. E os sinais que ele fazia em oculto, e muitas vezes nos outros evangelhos, diz, olha, Jesus curava, fazia isso, fazia aquilo, e falava para a pessoa, não conta isso para ninguém. Porque ainda não era chegada a hora dele se manifestar. Ele curava as pessoas falando, não conta isso para ninguém. Os próprios irmãos falam, não, meu amigo, aquilo que você faz tem que ser conhecido. Revela-te ao mundo. Por quê? Porque Jesus era inigualável, ninguém fazia os sinais que ele fazia. Outro verso que aponta para isso é o 31. 7:31 vai dizer, e contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que esse homem tem feito? As pessoas estão falando, jamais alguém fez tanto sinal como esse cara. Muitos creram nele justamente por isso. Jamais alguém fez tais sinais. E eles colocam, será que até o Messias, quando o Messias ia ver, que ainda era uma situação meio dúbia aqui, né? Ele não tinha certeza da fé, mas será que quando o Messias vier vai fazer tanto sinal como esse cara está fazendo? Em vez dele falar, se esse cara está fazendo tanto sinal, está na cara que ele é o Messias. Mas eles falam, mas será que quando o Messias vier vai fazer tanto sinal como esse cara tem feito? Esse cara é inigualável, até hoje ninguém fez tanto sinal como esse cara fez. Esse é o outro lado da moeda. E eu vou avançar um pouquinho contigo com o capítulo 9, porque tem uma expressão no capítulo 9 que faz bastante sentido aquilo que nós estamos falando aqui. O verso 32 do capítulo 9, que é o cego que fora curado, ele vai dizer assim, desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Jamais alguém fez esse tipo de sinal.
Mesmo que Jesus sofre com contradição, irmãos, ele tem admiração. E a admiração é porque ele é inigualável. É isso que João está dizendo. Jamais alguém fez tais sinais como Jesus fez. Desde que o mundo é mundo, vai dizer o céu. Nunca se viu alguém que tenha feito o que ele fez, de dar visão a um cego de nascença. Isso faz dele alguém inigualável. Não tem ninguém nesse mundo igual. Além disso, observe outro detalhe. Capítulo 7, verso 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? A ideia é o seguinte: jamais alguém ensinou como esse cara. E esse cara não foi nem para a escola. Esse cara não sentou entre os rabinos. Como que esse cara ensina desse jeito? Ele é inigualável. Nunca ninguém ensinou como ele tem ensinado. Verso 26. Do capítulo 7 ainda. Eis que falava abertamente e nada lhe diziam. Porventura reconhece verdadeiramente autoridades que este é de fato Cristo? Veja, essa frase diz assim, cara, esse cara está falando, está ensinando abertamente aqui no templo, né? E ninguém está falando nada. Será que o pessoal reconheceu que ele é o Messias? Que ele é o Cristo? Porque ninguém fala do jeito que ele fala. Ninguém ensina como ele ensina. Verso 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro e aquele a quem vós não conheceis. Veja que ele ensinava claramente no templo. E o capítulo 7 e 8 vai demonstrar todo o conflito que esse ensino produzia. E lá no verso 8, no capítulo 8, verso 30, que está dentro do mesmo contexto, você vai dizer: dita estas coisas. O que aconteceu? Muitos creram nele, pelo que ele disse, pelo que ele ensinava, pela forma que ele ensinava. Então, da mesma forma que a pregação, o ensino e a cura de Jesus gerava oposição, num lado da moeda, do outro lado era justamente o ensino e o que ele fazia, os sinais que ele fazia, gerava fé e crença. Admiração. Pessoas crendo nele. O que mais? Por que ficavam admirados? Porque jamais alguém fez tais sinais, porque jamais alguém ensinou desse jeito, e porque jamais alguém falou com tal autoridade. Isso era um diferencial. Veja o que diz capítulo 7, verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este verdadeiramente é verdadeiramente quem? O que está escrito aí? Este é verdadeiramente um profeta? O profeta. Essa frase é importante, esse artigo definido é importante. Porque o profeta era aquele que fora prometido por Moisés e que aponta para aquele que traria definitivamente a revelação de Deus. Por isso que Jesus vem manifestar nos seus ofícios como profeta, sacerdote e rei. O profeta prometido. Então, o povo ouviu o ensinamento dele e falou: não, esse não é mais um profeta, esse é o profeta, aquele que estava prometido desde Moisés. Esse é o verdadeiro Deus, que o profeta lá diz que revelaria e que ensinaria tudo a respeito de Deus. Então veja, a palavra dele apontava para quem ele realmente é. Ele falava com autoridade ao ponto das pessoas dizer: ele é o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo, ele é o Salvador, ele é o mediador, ele é o Messias. E outros, porém, dentro do outro lado da moeda, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia?
Então veja, ele falava com autoridade, como se de fato era e é o profeta. O verso 46. Vou ler o 45. Ó. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não os trouxeste? Vocês saíram daqui para prender Jesus, por que vocês não prenderam? Aí o que os guardas falam? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. A autoridade da fala desse cara é inigualável. Então, capítulo 7 e 8 mostra que o ministério terreno de Jesus foi controverso, tinha conflitos e tudo mais, mas ao mesmo tempo aponta para ele como sendo alguém inigualável. Jamais alguém fez os sinais que ele fez. Jamais alguém ensinou do modo que ele ensinou. E jamais alguém falou com tanta autoridade como ele falou. E aí você tem o contexto da mulher adúltera. Que aí os caras, para testar Jesus, traz, e Jesus fala: ó, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí cada um, com a sua própria consciência, foi deixando as pedras do lado lá e saiu. Isso é prova da autoridade daquilo que Jesus estava falando. Ele não precisou quebrar o pau com o cara, apontando para o fato que estava errado o processo, porque se a mulher foi pega em adultério, cadê o homem? Estava adulterando sozinho? Não tem jeito. Ele não fazia parte do sinédrio, ele não podia julgar aquela causa. Então, Jesus podia ter gastado tempo ali para mostrar os erros daquela situação, mas não. Jesus simplesmente falou: tudo bem. Vocês querem apedrejar a mulher? Então vai, quem não tem pecado, atire. Ele confronta, porque aquele processo já era um processo pecaminoso. E aí, quando ele olha para a mulher, ele também não deixa de aplicar disciplina sobre ela. Não é admoestação, mas é disciplina. Vai e não peques mais. Nunca, jamais alguém falou com tamanha autoridade. Por isso ele era alvo de admiração. E quem o admirava? Nós vamos ver, segundo o capítulo 7, que alguns do povo, nós acabamos de ler, falando: esse verdadeiramente é o profeta. Esse é o Cristo. Alguns do povo creram, muitos creram, vai dizer o texto. Os guardas do templo: por que vocês não prenderam? Rapaz, ninguém fala como esse cara. Alguns dos que foram curados, não no contexto aqui do 7 e 8, mas quando nós citamos lá, capítulo 9, né, o cego reconhecendo que ele era Deus, inclusive adorou Jesus, se prostrou e adorou a Jesus. E nos textos anteriores ao capítulo 7, os próprios discípulos: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem nós vamos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Veja, o ministério de Jesus é marcado por contradição e levantamento de muitos em Israel, como disse Simeão, como Simeão profetizou. Jesus foi odiado pelo seu ensino, pela sua pregação, pelas suas ações de cura. Mas ao mesmo tempo foi reconhecido como profeta, como Cristo, como verdadeiro Deus, justamente pelo seu ensino, pela sua pregação, pelas suas ações. Jamais alguém fez tais sinais. Jamais alguém ensinou desse jeito. Jamais alguém falou com tamanha autoridade. Isso faz de Jesus alguém inigualável. Veja que esse jamais aparece aqui em vários momentos no Evangelho de João. Porque o objetivo de João é demonstrar Jesus como sendo o próprio Deus. E dentro dessas situações de conflito, de contradição, que ele quer estar mostrando, falou: tem gente que rejeita mesmo.
mas o ensino, a pregação e a ação demonstra que ele é inigualável. Jamais se viu um cara como esse. Ele é o profeta. Ele é o Cristo. Ele é o próprio Deus. É Ele quem deve ser adorado, servido, deve ser reconhecido como de fato Ele é o Eu Sou, o único Deus, o verdadeiro Deus, o Deus encarnado. Concluindo, irmãos, como disse Simeão por ocasião da consagração de Jesus, pela lei, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Lucas 2, 34 a 35. Então Jesus, de fato, foi alvo de contradição. Ou como disse João Batista, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, Jesus é alvo de contradição, mas também de admiração. Isso gera condenação, mas também gera salvação. Para terminar o nosso estudo dessa noite, a pergunta é: de qual grupo você faz parte? O ensino, a pregação e a ação de Jesus tem te conduzido a confronto, a contradição, a ódio? Ou o ensino, a pregação e a ação de Jesus tem te conduzido a se prostrar diante dele, reconhecendo como o profeta, como o Cristo, como sendo o próprio Eu Sou, ou seja, o Deus encarnado? João escreve tais fatos para que aqueles que leem possam crer que Jesus é o Cristo e, uma vez crendo nele, tenham vida no seu nome. O ministério terreno de Jesus espelha, de certa forma, o ministério da igreja. O ensino, a pregação e as ações da igreja ainda geram contradição ou admiração. Geram crescimento para aqueles que creem e gera raiva para aqueles que não creem. De qual grupo você faz parte? O ensino é o mesmo, a pregação é a mesma, as ações são as mesmas. Só que tem gente que olha e fica com raiva. E outros olham, como nós vamos ver depois da sequência aí, a cura do cego de nascença, se prostram e adoram. Que nós possamos fazer parte do grupo que se prostra e adora. Pois Jesus é inigualável. Jamais houve alguém parecido. Que Deus assim nos abençoe. Amém?